Olá, irmãos! Vamos começar mais um vídeo sobre o livro Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges. Estamos aí avançando e hoje a gente vai tratar sobre alguns pecados que fazem parte de um núcleo comum, né? Na verdade, se nós fôssemos analisar, todos esses pecados, eles surgem do egoísmo. Então hoje a gente vai tratar um pouco sobre o pecado da inveja, o pecado de sempre querer ter a primeira posição, de ter ciúme da sua posição, de ser alguém controlador e assim por diante. Vamos começar então pensar um pouco sobre a inveja. A inveja, meus irmãos, o que é a inveja? É uma percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento de que alguém está usufruindo de algum privilégio. E o que eu acho interessante é que nós não invejamos as pessoas que estão numa posição muito acima de nós. Por exemplo, dificilmente um vendedor de carros inveja um jogador de futebol. Dificilmente um professor inveja um ator, um galã de cinema. Geralmente a inveja ela tem duas características. Nós somos propensos a invejar aquelas pessoas com quem mais nós nos identificamos. E também nós somos propensos a invejar essas pessoas nas coisas que nós mais valorizamos. Então, um vendedor de carros, a propensão que ele caia nesse pecado é ele ter inveja do seu colega de trabalho, que está vendendo mais do que ele, que está sendo visto mais do que ele. Na igreja, é muito mais fácil você ter inveja de um membro comum que está se destacando, está sendo citado, está trabalhando, do que ter inveja de uma das autoridades da igreja. Então a inveja é quando você olha para o destaque, para o sucesso de alguém que lhe é próximo muitas vezes, e para você isso não é motivo de regozijo, é motivo de dor. É motivo de você ficar completamente zangado. E o que eu acho interessante é que às vezes nós podemos invejar até coisas que nós nem queríamos ter e que coisas que nós nem valorizamos. Por exemplo, imagine que você visita um amigo, um irmão da sua igreja, e você vê que o seu irmão da igreja mora em uma casa extraordinária, uma casa muito bonita. Talvez você nem sonhe em ter uma casa grande, mas você tem inveja, porque esse irmão da igreja está num pé de igualdade com você. Ele senta no seu mesmo banco na igreja, e isso pode lhe suscitar inveja. Talvez nem mesmo queiramos que os nossos vizinhos e amigos possuem, mas muitas vezes o ressentimento ele surge simplesmente porque aquelas pessoas que são próximas a mim têm o que eu não possuo. Então esse é o pecado da inveja. O outro pecado o autor identifica como ciúme. Mas o ciúme aqui ele precisa ser entendido o seguinte: ciúme é quando você é intolerante a concorrentes. O que é isso? O ciúme pecaminoso, porque existe um ciúme em termos de zelo que é correto, mas o ciúme pecaminoso ocorre quando a gente receia que alguém se torne igual ou até mesmo superior a nós. É quando nós temos medo de perder a nossa posição. Esse é o ciúme que nasce da inveja. E a Bíblia, as Escrituras, elas trazem vários exemplos disso. Por exemplo, o rei Saul, ele
teve um ciúme perverso de Davi, porque as mulheres de Israel começaram a cantar: Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. E isso criou um ressentimento no coração de Saul. Nós vimos em Atos capítulo 5 que o sumo sacerdote e os saduceus foram tomados de inveja dos apóstolos. Por quê? Porque mais e mais pessoas estavam se convertendo, sendo convertidas ao cristianismo. Nós lemos em Atos 13 que os judeus da Antioquia da Pisídia se encheram de inveja de Paulo e de Barnabé, porque grandes multidões se reuniam para ouvir a pregação do apóstolo Paulo. Então o ciúme é aquela pessoa que ela sempre vê a sua posição ameaçada. Ela sempre acha que se alguém está se destacando na área dela, ela será uma pessoa esquecida. Então, a partir daí, ela busca ter uma intolerância à concorrência. Nós também podemos ficar enciumados se formos abençoados por Deus em alguma área da vida e, de repente, alguém aparecer e conseguir os mesmos resultados do que nós. Muitas vezes isso é ciúme. Eu posso ter ciúme de alguém que estudou junto comigo, de alguém muito próximo a mim, que agora, ou então alguém que teve até uma educação pior, que teve até menos oportunidades na vida, e ele está crescendo muito mais rapidamente, tanto profissional quanto financeiramente. Irmãos, a gente precisa entender o seguinte: sempre vai aparecer alguém mais jovem, mais capacitado, mais talentoso do que nós. E quando isso acontecer, nós devemos nos encher de regozijo e não ficarmos enciumados. Mas as pessoas, muitas vezes, elas têm inveja, elas têm ciúme, porque elas... Veja, nós estamos tratando de pecados que nascem do pecado do egoísmo. Eu sempre quero ter a primazia, eu sempre quero ser a pessoa a ser citada, a ser reverenciada, a ser lembrada. E às vezes eu fico enciumado com relação a isso. Às vezes existem algumas pessoas que ficam enciumadas se elogiar a comida de outras pessoas na frente dela. Por exemplo, digamos que os seus filhos vão comer na casa de uma de suas amigas. E aí o seu filho diz assim: olha, a comida de fulana de tal é tão boa, é tão maravilhosa. Aí a mãe pode ser tentada a dizer: pois vai lá morar com ela. É impressionante como até nas mínimas coisas nós podemos ser egoístas, com ciúme pecaminoso e invejosos. Como é que nós devemos lidar, então, meus irmãos, com essa constante tentação da inveja e do ciúme? Mais uma vez, nós precisamos lembrar que Deus é soberano. Nós precisamos reconhecer que é Deus quem nos concede talentos, habilidades e dons espirituais na medida que Ele quer. Nós não podemos esquecer que Deus determina não apenas as nossas habilidades, como também o grau dessas habilidades. Ele determina a bênção que Ele irá conferir em seu uso. O Senhor nos dá toda a nossa capacidade que nós temos. Então, se há alguém se destacando na nossa área, nós não precisamos ficar com ciúme. Nós não precisamos ficar com ciúme porque alguém está se destacando. Mas nós precisamos ver que Deus é soberano. E que se Deus derramou uma maior habilidade, um maior talento sobre a vida de alguém, eu preciso glorificar a Deus por isso e não ficar com ciúme.
Nós precisamos reconhecer que ter inveja e ciúme é tirar Deus de cena, é acusá-lo de ser injusto. Por que que fulano de tal muitas vezes é mais jovem do que eu, tem menos experiência do que eu e já está numa posição de proeminência? Muitas vezes eu tenho ciúme por causa disso. A segunda coisa que eu preciso ter em mente para lidar com o ciúme, com a inveja, é lembrar, meus irmãos, que todos nós somos um só corpo em Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Nós não precisamos, veja, se um irmão da igreja, ele tem uma habilidade maior de cantar, ele tem uma habilidade maior de falar em público, eu sou abençoado com isso. Não se trata-se de uma competição de quem faz melhor, mas se trata da maneira em que o povo do Senhor, como sendo um só corpo, é abençoado pelos talentos uns dos outros. Se alguém está nos superando, se alguém está cada dia mais galgando posições proeminentes na sociedade, na igreja, o que nós devemos é lhe dar-lhe honra, é aplaudi-lo, pois é o corpo de Cristo que está sendo beneficiado. Mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes, inclusive dentro das próprias organizações eclesiásticas, há uma competição. Há pessoas que não querem deixar os seus cargos. Elas sempre querem se manter em uma posição de proeminência. Elas são tomadas pelo amor às suas próprias posições. E elas perdem o foco de que elas estão ali para servir a Deus para o benefício do corpo e não para receberem o tempo todo o louvor, a honra da sua personalidade. Nós precisamos entender, meus irmãos, a terceira coisa que a gente precisa reconhecer para lutar contra o pecado da inveja, contra o pecado do ciúme, é nós entendermos que à medida que a gente gasta energia ficando com inveja, tentando derrubar o outro para que o outro não consiga ter a nossa mesma posição, nós perdemos de vista o que Deus pode realizar de especial em nós e por meio de nós. Meus irmãos, se nós fôssemos pegar aqui um exemplo esportivo, um jogador, ele pode até brilhar em um time, ele pode até fazer gols, ele pode ser até o artilheiro do campeonato, mas é o time que está vencendo. São todos os jogadores que estão vencendo com ele. Nós precisamos entender isso. Há algumas tarefas que são mais vistas do que outras. Mas nós precisamos entender que tudo que nós realizamos para Deus é para a glória dele. E todas as coisas, todas as atividades, todas as tarefas que nós desempenhamos no reino de Deus são importantes para Deus. Nós precisamos entender isso. Há algumas pessoas que, fruto dessa inveja, dessa competitividade, elas alimentam constantemente uma rivalidade. Há pessoas que têm um complexo mental de que as pessoas estão sempre tentando derrubá-lo de sua posição, porque essas pessoas, na verdade, são egoístas. Elas sempre têm o desejo de ganhar sempre, ou de sempre ser o maioral em sua área. Meus irmãos, esse sentimento de rivalidade, ele pode até ter o seu lugar nas atividades esportivas, mas quando nós falamos do reino de Deus, isso não é saudável. Eu preciso entender que o Senhor é que determina todas as coisas. Então por que eu quero sempre ser o primeiro?
Por que que sempre eu quero ser o mais visto? Por que que sempre eu quero ser a pessoa que é lembrada, que é citada, que é elogiada? Nós precisamos entender isso. Você precisa entender que nem sempre você ganha. Por isso que quando se trata dessa atmosfera doméstica, quando você tem mais de um filho, e pais, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com isso quando vocês tentam fomentar uma competição entre os filhos de vocês. Quando você diz, fulaninho sempre está na frente do que o outro. Fulano ganha sempre, o outro sempre está atrás. Muito cuidado se você tem mais um filho, mais de um filho na sua família. Tenha muito cuidado ao tentar alimentar dentro da própria família esse sentido de competitividade. Sim, cobre sempre o mesmo esforço, mas nunca cobre sempre o mesmo resultado de seus filhos. Cobre para que ambos os filhos, para que todos os filhos se esforcem da mesma maneira, mas não cobre o mesmo resultado. Porque cabe a nós nos esforçar, mas o resultado vem do Senhor, vem da sua graça. Meus irmãos, um outro pecado que surge do pecado da inveja, do pecado de sentir ciúme de sua posição, é o pecado de ser uma pessoa controladora. Que pecado é esse? É quando você começa a usar as pessoas não respeitando a imagem de Deus presente nelas, mas você vê as pessoas sempre como um meio para que você possa conseguir aquilo que você quer. Então você sempre tenta controlar os outros para se dar bem, para conseguir o que você deseja. Então quais são, na verdade, as características de uma pessoa controladora? Veja, esse espírito controlador, ele está presente nas mais diversas instâncias da vida. Por exemplo, esse espírito de controlador, de você querer sempre as coisas do seu jeito, pode estar presente na sua casa. Quando o marido ou a esposa sempre quer que tudo aconteça da maneira deles. Porque se não acontecer da maneira deles, não funciona, não dá certo. Mas não somente isso, meus irmãos. Esse controle, esse egoísmo pode se manifestar inclusive dentro da igreja. Quantas e quantas igrejas não têm problemas com pastores, que pastores não duram nem um ano? Por quê? Porque muitas vezes tem uma família que se sente dona da igreja. Então a família, seja ela proeminente em número, ou seja, ela é uma família grande, ou seja ela proeminente em poder aquisitivo, seja uma família rica, ela sempre quer determinar como as coisas devem acontecer na igreja. E aí muitas vezes sai pastor, entra pastor, e o único pastor que consegue permanecer em igrejas desse tipo são pastores que, entre aspas, comem na mão de uma determinada família, porque o controle da igreja está na mão daquela família. Isso precisa ser denunciado, não como algo inconveniente, mas como um pecado. Isso é um pecado de egoísmo. Todos nós somos membros do corpo, todos nós somos importantes. O serviço pastoral de uma igreja não está a serviço de nenhuma família em específico, está a serviço do reino como um todo, dos membros como um todo. É necessário que possamos entender isso. Meus irmãos, mas as pessoas controladoras, elas estão presentes em todo lugar. E quais são então as características
de uma pessoa controladora? Eu vou listar aqui 5. 5 características que lhe permite identificar um controlador, uma pessoa controladora. Primeira característica: um controlador sempre usa artimanhas para as pessoas sempre cederem à sua vontade. Então, o controlador é alguém que usa de artimanhas, usa de suborno, usa de chantagem, seja ela emocional ou seja lá o que for, mas ele faz artimanhas. As pessoas até dizem assim, não vamos fazer assim, mas ele manipula a situação de um jeito para as pessoas sempre acabarem cedendo à sua vontade. Essa é a primeira característica de um controlador. Segunda característica: o controlador é aquela pessoa que sempre quer estar informado sobre tudo o que acontece. Se uma pena cai no chão, ela quer saber aquela informação sobre aquilo. Mas essa é a segunda característica. A terceira característica do controlador é o seguinte: ele acredita que todas as pessoas devem se reportar a ele, mas ele não se vê na necessidade de se reportar a ninguém. O controlador é esse. O controlador, ele acredita que precisa ser informado sobre tudo, mas ele não precisa informar os outros sobre suas atitudes. O terceiro lugar, o controlador, ele fica zangado quando as suas decisões são questionadas. Ele não quer ser questionado, porque as coisas devem acontecer do jeito dele, da maneira dele. E se suas decisões são questionadas, ele fica zangado. Em quarto lugar, o controlador, ele manipula as pessoas para que elas façam o que ele quer. Ele tenta buscar o ponto fraco das pessoas. Ele tenta manipular, seja por meio do carinho, seja por meio de algum tipo de afeto. Ele não tem afeto por ninguém. Mas ele, como quer ter o controle, ele usa do amor, ele usa do afeto apenas para tentar ganhar as pessoas para que elas cedam à sua vontade. Em quinto lugar, o controlador, quando o seu pecado é denunciado, ele tende a cortar o relacionamento. Quando você chega para o controlador e diz, rapaz, você é muito controlador, você quer controlar tudo. Em vez dele olhar para si mesmo e reconhecer o seu pecado, a tendência dessa pessoa é tentar cortar o relacionamento. Esse é o controlador. Isso é um pecado. Esse é um pecado difícil porque o controlador geralmente é o último a reconhecer essa tendência do egoísmo na sua vida. Por isso que é necessário que a gente ore bastante para que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no coração das pessoas controladoras que nós temos que encontrar durante a nossa caminhada cristã. Nós precisamos entender isso. Meus irmãos, o pecado da inveja, o pecado do ciúme, o pecado da rivalidade, o pecado de ser uma pessoa controladora, são pecados e tentações em que cada um de nós precisa lidar. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor que Ele nos ajude a lidar com todos esses pecados e com todas essas tentações. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.